Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse evangelho que nós hoje escutamos, nós já meditamos nas duas últimas missas que nós participamos, na quinta-feira, na sexta-feira. Nós meditamos essas palavras de nosso Senhor, que enriquece de um modo todo espetacular esse tempo pascal. Hoje eu queria versar nessa prédica de hoje, tendo por base a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, tão preciosa para nós. E essa leitura da carta de São Pedro, que vai coroar a nossa homilia hoje, a nossa liturgia hoje. Esse tempo da Páscoa é o tempo que a igreja mostra aos cristãos de hoje como a igreja dos tempos de antanho se solidificou, tendo em vista a coragem dos apóstolos de saírem anunciando o evangelho sem nada temer. Essas leituras que a igreja nos coloca nesses dias todos dos Atos dos Apóstolos têm a ousadia de nos fazer entender que a igreja ainda continua sendo conduzida por Cristo, não mais agora fisicamente, mas agora espiritualmente. Não mais o Cristo que habita em nosso meio em um corpo humano, físico, visível, palpável. Mas a igreja agora nos mostra que Cristo continua atuando, agora Cristo ressuscitado, esplendoroso em sua glória. Se vocês pegam essa primeira leitura de hoje, o texto continua nos dizendo aquilo que nós estamos escutando todos os dias. A igreja vem crescendo. E olha que bonito. O número dos discípulos tinha aumentado. A igreja que vai crescendo. A igreja que vai se solidificando. É claro que se a gente pega esse texto hoje aqui e a gente vai confrontar com algumas realidades ou com algumas opiniões que pensam que a igreja deve mudar a sua doutrina, que deve mudar a sua pregação para atrair as pessoas, é de verdade uma coisa estranha. A igreja lá crescia e a igreja cá entre nós diminui, porque a igreja não se abre ao novo. Olha, meus irmãos, a igreja nunca teve por objetivo atrair multidões. A igreja sempre teve como objetivo fazer com que o homem de verdade se encontre com Cristo, se encontrando com Ele, mude de vida e permaneça fiel. Do que é que adianta ter uma igreja repleta de cristãos ou, como no nosso Brasil, de maioria católica, mas que muitos só o são de nome? Do que é que adianta? É um escândalo. É preciso que nós tenhamos essa concepção, que a igreja ela é plena com 12 apóstolos, a igreja é plena com 72 discípulos, a igreja é plena com uma multidão, desde que exista fidelidade. Então aqui os discípulos começaram a aumentar, o Espírito Santo de Deus aqui conduzindo, tocando aqueles corações,
fazia com que muitos mudassem de vida e fossem fiéis. Uma fidelidade que hoje em dia está em falta no meio da comunidade cristã. Porque muitos querem viver a religião de fachada e não querem ser cristãos de verdade. E vejam que essa liturgia vai nos chamar a atenção sobre isso. Vejam bem, os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Aqui é pertinente que nós mostremos essa distinção a vocês. Porque alguns podem pensar que aqui é a igreja que vem do judaísmo e a igreja que vem do paganismo. E não é. Aqui é uma igreja que vem toda ela do judaísmo. Os pagãos ainda não entraram na história aqui. Um caso ou outro. Mas aqui todos eles judeus. E por que, padre? Uns de origem grega e uns de origem hebraica. Se vocês forem estudar a história de Israel, vão ver que no exílio de Babilônia, os judeus se dispersaram pelo mundo conhecido. Eles se dispersaram pelo mundo conhecido. E esses aqui de origem grega eram os que falavam a língua grega, que não conheciam praticamente mais o hebraico nem o aramaico. Os fiéis de origem hebraica aqui são aqueles que não tinham ido para a diáspora. Eram aqueles que permaneciam ali na região de Jerusalém. Quando Paulo sai anunciando o Evangelho, Paulo sai anunciando o Evangelho nas cidades. Só que Paulo não ia atrás de pagão. Paulo ia para as sinagogas, porque lá tinha judeus. Anunciar o Evangelho nas sinagogas, em todos os lugares. Primeiro o Evangelho anunciado aos judeus. E aqui, aqueles de origem grega vão se queixar daqueles de origem hebraica. Ou seja, a igreja que começa a crescer e os problemas que também crescem. Olha que coisa interessante. Os problemas, a igreja cresce, os problemas crescem também. Só que aqui, de uma forma tão bonita, nós vemos a catolicidade da igreja. Nós vemos a sua tradição, nós vemos de verdade o ensinamento que Deus nos mostra, hoje nos faz, ao contemplar essa leitura, que eu meditei essa leitura da última vez com muita profundidade, no meu retiro de ordenação diaconal, com tanta dignidade, com tanta sabedoria. Padre Leone me pregava o retiro, né? E ele usava esse texto aqui, que é o texto da instituição dos acólitos, dos diáconos na igreja. E aqui nós vemos a catolicidade. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. As viúvas aqui, vocês entendam, todos aqueles que são vulneráveis, os pobres. Então, os 12 apóstolos, por que 12? Porque Matias já ocupou o lugar de Judas. E eles se reúnem com os discípulos e dizem ali: olha, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Aqui nós já temos um problema atual, onde muitas vezes muitos padres pensam que são chamados a cuidar primeiro das mesas, quase que como assistentes sociais. Primeiro, nós somos ordenados para cuidar das coisas que se referem a Deus, para cuidar da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus não podia ser deixada para se servir à mesa. Eita, como tem gente esquecida disso aqui, que muitas vezes esquece
que nós, homens de Deus, não podemos fazer às vezes do Estado. Mas a primeira missão que nós temos é cuidar das coisas divinas. É alimentar vocês com uma boa pregação. É alimentar vocês com um bom testemunho. É dispensar para vocês os sacramentos, dom de Deus. É abençoar as vossas famílias. É abençoar as vossas casas. É catequizar os vossos filhos. É fazer com que vocês amem a Deus. Do amor que vocês contemplam nas nossas figuras de homens de Deus, separados para cuidar daquilo que é próprio de Deus. E aqui os discípulos, os apóstolos, falam com toda clareza: não está certo, não está mesmo, que se deixe de pregar a palavra de Deus para servir as mesas. As mesas são importantes, mas é algo secundário. E olha a solução que os apóstolos encontram, movidos pelo Espírito Santo de Deus, o diaconato que chega agora na igreja. E os apóstolos dizem: irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Como assim? Os apóstolos iam se dedicar exclusivamente à pregação da palavra e a celebrar a Eucaristia. E esses 7 homens iam ser responsáveis para partilhar os bens com aqueles que precisavam. Aqui, a missão do diaconato. Primeiro, a caridade. Infelizmente, eu não pude exercer meu diaconato assim, porque o meu trabalho de construção, de dedicação, de cuidar pastoralmente dessa paróquia, quase não permitia. Mas a primeira missão de um diácono é cuidar da caridade. Embora muitos pensam que são ordenados para servir a liturgia. Não é não, meu filho. São chamados primeiro à caridade. E depois, porque possuem o Espírito Santo, podem anunciar e pregar a palavra de Deus com autoridade, porque o diácono ele pode fazer a homilia também, não é? E servir a liturgia. Mas a missão primeira é servir as mesas. É cuidar das pastorais sociais de uma paróquia, por exemplo. Deveria ser esse o serviço primeiro. E aqui eles colocam a proposta agrada a multidão. Só que eles dizem, eles vão se dedicar às mesas, e nós iremos nos dedicar inteiramente, não é pela metade, mas inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Eles vão se dedicar de corpo e alma à construção do edifício espiritual, que nós veremos já já São Pedro falando na segunda leitura. E de uma forma tão bonita, eles escolhem 7 homens. Estevão, o texto diz tão bonito, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. 7 homens escolhidos. A comunidade indicou. É por isso que até hoje, quando existe uma ordenação, existe um escrutínio, onde o bispo vai consultar os padres, os formadores, e também algumas pessoas das comunidades por onde o candidato passou. E com todas aquelas cartas na mão, no dia da ordenação, ele pergunta ao formador:
pode me dizer se esse candidato foi considerado digno? E o formador do ambão responde: tendo escutado o povo de Deus, eu dou meu testemunho que ele foi considerado digno. Olha aqui, é o povo quem vai indicar, claro que indiretamente, mas isso aqui ainda está em voga até hoje na igreja. E aqui eles foram apresentados aos apóstolos, como nós, quando somos ordenados. Eu estou falando para vocês, mas eu estou visualizando a celebração da missa, que eu fui ordenado diácono aqui, nessa igreja, e depois padre. E o formador chama: apresente-se aquele que vai ser ordenado diácono. O diácono, o futuro diácono, é apresentado ao bispo, que é de verdade o sucessor dos apóstolos. Olha a catolicidade da igreja, acontecendo hoje o que aconteceu no século I. Não é uma criação, não é um rito vazio, mas um rito que perpassa as gerações e nos mostra que a igreja de hoje é a mesma igreja lá de trás. Que beleza! Que coisa bela, que coisa santa. E não acaba por aí não. Vejam que os mesmos gestos que eles fazem lá, a igreja faz hoje aqui. Olha, eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Olha, o mesmo gestinho que aconteceu lá, acontecendo hoje aqui. Quando o bispo, em silêncio, reza, para um pouquinho, reza sobre aquele candidato ali, a oração consecratória da igreja. E depois o bispo impõe as mãos. E aquele ali é ordenado diácono. Olha que coisa bonita, os mesmos gestos. Não é a pessoa que tem direito a ser ordenado, como alguns aí mundo afora hoje se intitulam bispos, pastores, evangelizadores, missionários, bispas, até papas e papisas, e tanta doidice que a gente vê aí mundo afora, e tanto cristão mal instruído, que se deixa levar por essas pessoas que se dizem assim: eu sou missionário. Missionário de quê? Quem te enviou? E aqui eles são escolhidos, aqui eles são chamados para formar a igreja. O mais bonito aqui é porque a leitura termina do jeito que começa. Olha que coisa! O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé cristológica, aceitavam a fé cristã, aceitavam a fé em Jesus Cristo. Por que essa leitura aqui de hoje, ela nos chama a essa catolicidade da igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que essa igreja permaneça de pé, ontem, hoje e até quando Ele voltar em sua glória. Por quê? Porque essa igreja é para nós hoje sacramento primordial da salvação. Quem nos diz isso? O Concílio de Trento. A igreja é o grande sacramento, é o grande sinal que nos dá todos os outros sacramentos. Me diga no mundo um cristão que conheça Jesus Cristo, que não tenha o conhecido através da Igreja Católica. Me diga um, não existe. Sabe por quê? Porque vivemos 1517 anos sozinhos. E tudo que qualquer igreja protestante conheça de Cristo, conheceu e conhece porque a igreja anunciou e pregou o Evangelho.
essa anciã jovem, que é edificada todos os dias, pelas minhas orações, pelas tuas orações. Olha o que Paulo diz. E aqui é que vem a junção dessa primeira leitura com a segunda leitura. O que é que Pedro diz, melhor dizendo? Vejam bem: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Vamos nos aproximar de Cristo. Toda a pregação da igreja, toda a sua catequese, todos os seus ensinamentos, as exortações, deve ser sempre para você se aproximar de Cristo. Mesmo que a igreja te anuncie algo que humanamente aos teus olhos pareça impossível de você realizar. Mesmo que a igreja anuncie algo que te machuca, mas é para o teu bem. Mesmo que a igreja anuncie algo que vá de encontro com as modas que o mundo nos impõe, a igreja anuncia para o bem da humanidade. Por quê? Porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se a palavra for amorosa, se aproxime de Deus. Se a palavra for dura, mude de vida e se aproxime de Deus. Pedra viva, essa pedra é viva, ela não é morta. Por que essa pedra é viva? Porque eu, como você, nós somos convidados a construir a nossa vida, tendo por esteio Jesus Cristo. Construir a nossa vida nessa rocha que é Ele, que não muda. Construir a nossa vida nessa rocha que é firme e que ninguém consegue mover. É preciso que nós tomemos consciência disso, que somos chamados a construir a nossa vida em uma pedra viva. E essa pedra viva aqui, ela tem como uma prefiguração naquela pedra que Moisés toca no deserto, e aquela pedra se abre, e daquela pedra aberta jorra água que sacia aquele povo. Essa pedra, ao ser tocada no madeiro da cruz, também jorrou água, e que nos deu esse sacramento. E que jorrou água que nos lavou dos nossos pecados. E jorrou essa água e continua jorrando, que sacia essa nossa sede de infinito que nós temos, que nada nem ninguém é capaz de nos preencher. Uma pessoa me ligava hoje à tarde e me dizia assim: olha, padre, se a minha mãe estivesse aqui, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Como ela já faleceu, eu não sou mais. Eu disse: é mentira. Se ela estivesse aqui, você estava querendo outra coisa, viu? Porque a gente nunca se preenche com tudo. A gente sempre quer mais. E quem nos preenche é Deus. Só Ele. E aqui o texto nos chama a aceitar e solidificar a nossa vida nesta pedra viva, rejeitada pelos homens, por isso a morte de cruz, mas aceita, escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Só que o bonito no texto santo é que São Pedro, aqui como primeiro Papa, aqui é o discurso de um Papa, do nosso primeiro Papa, é Pedro que está aqui, aquele que fraquejou, mas que Cristo continuou confessando porque continuou confiando porque foi honesto com Cristo. E Pedro agora joga para mim, para você. Olha que coisa bela.
Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Que edifício é esse? Que edifício espiritual nós somos chamados a formar? É a igreja, onde você tem um papel importante. Esse edifício espiritual aqui, eu sou uma pedra desse edifício, você também é uma pedra desse edifício. É por isso que as minhas orações faz um bem tremendo à igreja. E as tuas orações também faz um bem tremendo à igreja. A minha oração completa a tua me completa. E nós rezamos por aquela igreja que já está lá purgante no purgatório, que já está salva, mas ainda não. E a nossa igreja que está aqui, olha para a igreja que já está na glória, contemplando o Cordeiro sem o véu do sacramento, que é o nosso grande desejo. Antes, enquanto a liturgia da palavra acontecia, eu conversava com o seminarista Roberto ali do lado, né? E falava para ele assim: meu filho, olhe, eu desejo ir tanto para o céu, mas eu desejo tanto contemplar a liturgia divina com tudo aquilo que a gente vê no Apocalipse. Aí ele disse assim: por que o Senhor está dizendo isso? Acho que ele pensou que eu ia morrer, não é? Não, mas porque o nosso desejo é esse, é de verdade, de viver lá aquilo que a gente vive aqui. É por isso que nós nos completamos, é por isso que nós formamos essa igreja, é por isso que ao rezar a gente faz um bem imenso uns aos outros. Esse edifício espiritual aqui. É por isso que a gente te convida a rezar todos os dias aqui nessa igreja. É por isso que a gente nunca para de rezar, a igreja nunca cansa de anunciar, a igreja nunca cansa de evangelizar, porque a igreja cada dia está sendo solidificada, está sendo construída para nos dar a salvação. A construção desse edifício espiritual, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas preces, e mais. E aqui vem algo muito mais bonito, onde o texto santo nos diz assim: um sacerdócio santo. Eu sou sacerdote, você também é sacerdote. Aqui, quando se fala do sacerdócio santo, se fala dos dois sacerdócios: o sacerdócio ministerial, que é esse que eu carrego, que ajo na pessoa de Cristo cabeça, e o sacerdócio comum dos fiéis, que são todos vocês que são batizados. Nós formamos uma nação sacerdotal. É por isso que existe uma oração na igreja, que muitas vezes as pessoas não entendem. E também a tradução desse missal que a gente tem, ela é um pouquinho falha. Um pouquinho é generosa, é totalmente falha. Quando o sacerdote, oferecendo o sacrifício no altar, o sacerdote diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui não é o mesmo sacrifício. Se vocês pegam a terceira edição do Missal Romano, que já foi traduzida em latim no ano 2000 e no Brasil ainda está para chegar, a tradução diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacerdócio, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus. O sacrifício que eu estou oferecendo é esse do altar.
E o teu sacrifício é a labuta do dia a dia, as dificuldades, os problemas superados, toda a tua vida sacerdotal, que oferecendo em sacrifício pela salvação das almas, pela tua conversão, na penitência que você faz, é de verdade um sacrifício. Ou você acha que não é sacrifício um homem que levou a vida desregrada a vida toda, ser fiel agora à esposa, depois de casado? Lógico que é um sacrifício. É um sacrifício você perdoar quem te feriu, quem te maltratou. E em nome de Cristo você tem que fazer esse sacrifício. É um sacrifício quando você tem que agir com caridade com alguém que você sabe que deseja o mal para você e faz o mal para você. É um sacrifício, sim. Porque a nossa humanidade, ela é de verdade aniquilada para poder viver em nós a divindade de Cristo. Eu vou fazer isso não porque o outro merece, mas eu vou fazer isso por Cristo, em nome de Deus, porque eu não tenho vontade nenhuma, mas em nome de Deus eu vou fazer. Isso é uma morte, é um sacrifício, mas nós oferecemos e fazemos em nome de Deus. Então vejam aqui, também nós, como pedras vivas, formamos um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O meu sacrifício de uma vida toda, de abdicar de filhos, de abdicar de estar perto dos meus pais, de abdicar de uma esposa, de lutar todos os dias para ser fiel, um sacrifício de uma vida toda. E o sacrifício de vocês, de lutarem para todos os dias fazerem na própria vida a vontade de Deus. Mas o texto ainda continua. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica, que quem nela confiar não será confundido. Confie em Cristo, mesmo que ninguém entenda a decisão que você está tomando. Deposite nele a tua confiança, mesmo que o outro não aceite e não entenda. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Não queira sentir o trupicão de tropeçar nessa rocha que é Cristo. Cristo é uma rocha não como um obstáculo para a tua salvação, mas Cristo é uma rocha para que você solidifique a sua vida nele, onde ninguém vai conseguir mover essa rocha, onde ninguém vai conseguir destruir essa rocha. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Aqueles que não acolhem a palavra, aqueles que querem interpretar a palavra segundo a sua própria medida. Só que o que nos consola nisso tudo, que isso aqui não é um sonho não, não é uma homilia utópica de teologia não, mas é uma homilia para corações que, apesar das infidelidades, já lutam para viver espiritualmente, já lutam e já conseguem enxergar a vida com olhar de fé. Olha que consolo maravilhoso o nosso primeiro Papa nos diz. Olha o que São Pedro nos diz: mas vós sois a raça escolhida. Nós batizados fomos escolhidos por Deus, adotados como filhos no Filho, recebemos uma mãe como herança, e existe uma mansão nos céus nos esperando para banquetear com o Senhor. Essa é a nossa fé. Nós somos a raça escolhida, o sacerdócio do reino, o sacrifício que deve ser oferecido todos os dias, a nação santa,
o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Ó cristão, sai das trevas. Ó cristão, deixa essa vida preto e branco. Ó cristão, vem para a luz. Ó cristão, vem ver o colorido do amor de Deus, que te ama, que te enxerga não em uma multidão, mas te enxerga com todo o teu amor, com toda a tua individualidade, porque te chamou, te conhecendo como tu és, como nós escutamos essa semana. Cristo não me chamou enganado, Cristo não te chamou enganado, Ele conhece aqueles que Ele chamou. E por fim, o texto vai nos falar dessa luz maravilhosa que é Jesus. Naquela noite, onde as trevas tomavam conta do mundo, surge a luz, que é o Senhor. Eu sou a luz que clareia e continua assim a nos iluminar. Se você não sabe o que fazer da vida, se você não sabe como vai ser sua vida, não tem outra saída. Se deixe iluminar por Jesus. Se deixe clarear por Ele. Quem se deixa clarear por Jesus não trupica. Quem se deixa clarear por Jesus não anda na escuridão. Por quê? Porque Deus age, porque Deus é bom. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu nada tenho a dizer a vocês mais nessa noite de hoje, só unicamente entoar o salmo mais uma vez, com o coração agradecido a Deus por tão bela igreja, com o coração agradecido a Deus por tão belas escolhas, com o coração agradecido a Deus por nos dar uma palavra orientadora na voz dos nossos bispos, na voz do Santo Padre, o Papa Francisco, do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, que continua a rezar, porque nós estamos na igreja e um ajuda o outro, formando esse edifício espiritual. Não me resta nem mais uma palavra para dizer hoje à noite, se não olhar para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que daqui a 3 dias nós iremos comemorar 103 anos da sua aparição, nos falando que o inferno existe e nos pedindo para nos aproximar de Deus e rezar o Santo Terço para a nossa salvação. Não me resta mais nenhuma palavra a dizer hoje, senão gratidão a Deus por suscitar na igreja boas vocações, homens e mulheres que lutam pela santidade, construindo as famílias, a igreja doméstica, como no tempo que nós vivemos. E essas palavras de agradecimento a Deus são com as palavras do salmista que hoje assim diz: ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo, dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Vamos celebrar sim nosso Senhor, mesmo com essa igreja vazia. Você que está em casa, participa espiritualmente conosco, mesmo estando impedido de receber a Eucaristia, porque já tem mais de 60 anos, a gente não pode mandar um ministro para te levar a Eucaristia, para que não leve esse vírus para você. Você não pode vir à igreja para que Deus o livre não se contamine, mas nós estamos comungando espiritualmente, porque mesmo que não tenha ninguém na igreja, essa Eucaristia aqui é celebrada por todos aqueles que creem, que acreditam e que dedicam a vida a Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom, como é belo, como é santo ser católico na igreja que Cristo fundou.
não numa igreja fajuta, não numa igreja fundada pelos homens, mas na igreja que Ele fundou para juntar a nação santa, a raça escolhida e para vivermos esse sacerdócio que vai nos levar para os céus.